Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Romerito. Romerito, é Romerito, é Romerito, é Romerito. Julio César Romero Insfrán, o Romerito, nasceu em 28 de agosto de 1960, na cidade de Luque, no Paraguai, e ficou mundialmente conhecido como o nosso Romerito, que era assim que o grande radialista tricolor, parceiro de José Carlos Araújo, Denis Menezes, gritava o nome, clamava o nome de Romerito em suas jogadas sensacionais e gols também antológicos e sensacionais e importantíssimos. Romerito atuou de 1984 a 1988 no Fluminense, aproximadamente 211 jogos e aproximadamente 59 gols. Romerito tem o coração tricolor, é um tricolor apaixonado, começou a sua carreira jogando no Deportivo Luquenho, lá no Paraguai, foi levado para o timaço de estrelas norte-americano, New York Cosmos, onde chegou a ter a oportunidade de pegar o Beckenbauer em finzinho de carreira, jogando uma partida apenas com ele, mas jogou com o Carlos Alberto Torres. Eu me lembro de um jogo do Romerito pelo Cosmos, e ele era apontado na narração do jogo como a grande estrela, e logo de cara Romerito fez um gol. Carlos Alberto Torres, o nosso capitão, ele é quem cismou de trazer de que o Romerito tinha que jogar no Brasil e no Fluminense. E assim, junto ao presidente Manuel Schwartz, tudo foi resolvido e Dom Romero aportou aqui em terras cariocas, onde foi feliz como nunca e nunca se esquece esses seus 4 anos, de 84 a 88, quando ele passou aqui e teve infinitas conquistas, glórias, e foi muito feliz aqui no Rio de Janeiro. Romerito é embaixador do Fluminense no mundo inteiro, representa o Fluminense no mundo inteiro, é um tricolor de coração, não esconde, não nega em momento algum, e o Romerito era simplesmente um cracaço de bola. Ele era aquele jogador que ele tinha aquele biotipo daquele meia esquerda, avançado, ponta de lança, não é? Ele tinha o biotipo mesmo parecido com o do Rivelino. Não estou comparando quem é mais forte, mais fraco, mas aquele biotipo de craque, Zico, Rivelino, Manfrini, Pelé, não é? E ele tinha essa coisa mesmo de entrar na área, tabelar com o centroavante ou meia direita e chutar a gol. Só que, quando ele chegou no Fluminense, ele chegou em 1984 e o Parreira assumiu o Fluminense. Eu me lembro que 83, o Fluminense começou com Cláudio Garcia, ele foi substituído pelo Carbone, porque Cláudio Garcia foi comprado, né, e foi para o Flamengo, e o Carbone assumiu em 83, foi o campeão naquele jogo com o gol do Assis no último minuto em cima do Flamengo, e sim, em 84 só pode ser isso, porque eu estava no Maracanã, o Carbone não tinha saído, porque ele não ia ser mandado embora. Então que jogo foi esse que eu estava no Maracanã, em que nós começamos a gritar: fora Carbone, fora Carbone, fora Carbone. Naquela época as pessoas não tinham a menor piedade com o treinador, hein? Eu fico pensando como foi um mimimi para tirar o Diniz, né? Bom, mas o Carbone, a torcida do Fluminense, ele assumiu na podre, né? Cláudio Garcia largou o Fluminense e o Carbone assumiu e levou o Fluminense ao título, e aí a torcida não perdoou. Talvez porque tivesse de olho já no Parreira, então eu acho que a minha memória agora ajudou, hein? O Parreira veio
e o Romerito já estava no elenco do Fluminense. Manuel Schwartz já tinha acertado, né? O grande presidente Manuel Schwartz, né? Que muitos apontam como o maior presidente da história do Fluminense. Aliás, eu deixei uma enquete lá na guia Posts, em que eu pergunto, faço uma pergunta lá sobre o Horta para vocês. Não deixem de responder em função da sequência de vídeos aqui que eu fiz sobre o Horta. Muitos consideram o Horta o maior presidente que já existiu, outros consideram o Manuel Schwartz, né? É claro que vamos falar assim de tempos modernos, né? Arnaldo Guinle, Oscar Cox, por exemplo, já é a antiguidade, não é? Eu estava pensando, perdoem-me demorar um pouco mais aqui, mas assim, de 1902, antes de 1902 é a pré-história do futebol. De 1902, quando surge o Fluminense, até 1952, nós temos, vamos dizer assim, seguindo mais ou menos o calendário da filosofia, a classificação temporal dos eventos filosóficos, de 1902 até 1952, eu classificaria então como antiguidade. De 1952 a 2002 como idade moderna. E de 2002 para cá, idade contemporânea. Deixem aí nos seus comentários, preciosos, o que vocês acham desta minha classificação temporal. E aí o Romerito entraria como um jogador da idade moderna, não é? Não contemporânea, mas moderna. E aí tudo isso para dizer que o Romerito tinha aquele biotipo de craque, e futebol para isso ele também tinha, mas como o Parreira chegou e era muito aplicado taticamente, e o Romerito muito obediente taticamente, ele viu que o papel da artilharia no Fluminense ficaria mais a cargo do Carrasco Assis e de Washington, o casal 20, espetacular, esplêndido, maravilhoso. E eu sempre me refiro a esse time como o time de Assis, Washington e Romerito, ou Assis e Romerito. Porque quando a gente fala Assis, praticamente o Washington já está implícito ali. Não sei se vocês concordam com isso. Bom, de qualquer jeito, então, o Romerito, que substituiu o Leomir era aquele segundo cabeça de área, não era segundo volante não, tá? Era o segundo cabeça de área. O Leomir jogava com a foice na mão. Uma foice ficava com o Jandir e a outra com o Leomir. Depois, quando o Vica entrou no time também, era uma barbaridade, uma beleza. Era bom de ver, né? Se bem que Duílio, Ricardo e Aldo Branco, então, né? Ninguém era fácil ali não. E o Paulo Vitor lá atrás no gol só mandando os caras, né? Só atiçando. Então, por exemplo, o Romerito veio para a vaga do Leomir. Leomir, que era um cara extremamente correto, né? Jogava aquele futebol simples, seco, objetivo, né? Não tinha bagre nesse time do Fluminense. Se o Leomir fosse considerado o mais fraco, o cara que tinha que sair para entrar o Romerito, ele não era perna de pau. Tanto é que dizem que ele no Curitiba comia bola muito mais do que no Fluminense. E todas as vezes que o Leomir esteve em campo, ele sempre era o batedor de pênaltis. Eu nunca vi, nem nunca soube, do Leomir perder pênaltis. Mas o Romerito veio para o lugar do Leomir, para cumprir uma função tática. Eu me lembro também da estreia do René no Fluminense, nesse campeonato aí brasileiro de 84, se eu não me falha a memória, e o René foi mais um para compor o meio-campo, porque o Assis já começava a dar sinais de cansaço, né? Então, o meio-campo muitas vezes era Jandir, Delei, René e Romerito, tá? Até o René também ficou, por ser um jogador de chegar mais à frente, a preferência era o René entrar em vez do Leomir. Grande René, levado pelo Covid, infelizmente, que Deus o tenha em bom lugar. Mas, retornando ao nosso Júlio César Romero, o Romerito, não é? Como gostava de clamar Denis Menezes, o Romerito, então, era um jogador que era um craque. O Romerito era craque de bola e acabou. O cara jogou no Cosmos. O Cosmos só fazia seleções, não é? Então, o Romerito, aqui, ele ficou mais comedido. Ele preferiu ser um jogador que jogasse para o time,
Um cara muito inteligente, um cara muito técnico, muito habilidoso, raçudo, muito raçudo, não devia nada ao Leomir nem ao Jandir, não é? E que ainda por cima chegava na frente armando jogadas e chegando para o gol também, como o gol que ele fez do título de 1984 contra o Vasco. Afinal, contra o Vasco foram 2 jogos, um quarta-feira à noite, que o Romerito fez o gol, vencemos por 1-0, e o segundo gol, aí sim eu fui, foi 0-0 e nós fomos campeões brasileiros em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama, no frigir dos ovos, gol de Romerito. E o Romerito também fez outros gols importantes, como no 2-1 sobre o Bangu, ele fez um dos gols dessa partida. Era um cara que fazia muitos gols em partidas importantes e decisivas. E ele não fugia de uma dividida e não deixava de fazer suas jogadas de craque, de organizar ali aquele meio campo. Assim, é claro que ele tinha o delay ali, né? Tinha um delay. Mas o Romerito era um cara tão raçudo que eu também estava... Eu tenho uma coisa com o Romerito que acho que nos maiores momentos do Romerito eu estava no Maracanã. O Romerito quebrou a perna no Maracanã. Eu estava ali, como se... Não sei se eu estava na equivalente a norte, ou equivalente a norte, ou equivalente a sul, bem ali grudado junto da tribuna de honra. E aí dava para ver direitinho no meio campo, o Romerito foi numa bola dividida ali, ele quebrou a perna, mas foi uma fissura. Fizeram um exame, ele ficou uns 5 minutos fora. O Romerito voltou com a perna quebrada e jogou o fim do primeiro tempo. Só no intervalo é que um exame mais apurado detectou a fissura. E aí, infelizmente, Romerito nunca mais foi o mesmo jogador depois dessa fissura aí na perna. Mas o cara com a fissura tem um exame na beira do campo, um exame clínico ali, né? E o médico fala, você pode voltar? Ele fala, volto. O cara voltar e jogou com a perna quebrada. Porra, bicho, o cara é muito tricolor, é muito sangue do encarnado. O Romerito, vocês não fazem ideia. Quem viu jogar, viu. Quem não viu, paciência. E tem mais uma coisa que eu gosto de falar do Romerito, é o seguinte... Lá na decisão contra o Bangu, os 2-1, que nós tivemos um gol anulado, tem é o que eu sempre falo. Isso aqui são minhas memórias. Minhas memórias. Eu tento passar para vocês o sentimento que eu tive assistindo esses jogos no Maracanã nos anos 70 e nos anos 80. Eu viajei e tento passar essa viagem completamente ao vivo e a cores para vocês, tá? Mas nem tudo que eu falo condiz com a realidade. E às vezes é o contrário, né? O famoso vídeo ali do Fluminense 5, Vasco 1, que a Bandeirantes erra e diz que é a decisão da Taça Guanabara de 74. Eu sei que não era. A Bandeirantes errou. Eu estava no Maracanã, foi 1-0 América. Né? Não foi Fluminense Vasco. Não foi Fluminense Vasco. Não foi Fluminense 5, Vasco 1. Né? Em 75 ganhou com um gol de Rivelino de falta. Então, de qualquer jeito, se ela falou decisão da Taça Guanabara de 74 ou 75, ela errou. Né? Então, errar, todo mundo erra. Né? Claro que a gente, antes de vir aqui gravar um vídeo, eu estou com 2 livros ali, uma revista e um livro. Entendeu? De vez em quando eu paro, vou lá e dou uma olhada. Mas o principal é a minha memória. Eu falo de coração para vocês, né? Falar de coração, de memórias, para tentar passar esse sentimento tricolor, esse coração tricolor para vocês, para que vocês viajem junto comigo. E por isso é que vocês estão construindo esse canal comigo. E eu sempre digo a você que está me ouvindo agora, se você não comentar, leia os comentários dos outros tricolores, porque eles preenchem sempre lacunas. O que eu deixo de informar, o que eu deixo de fornecer como informação, o que a minha memória deixa de fornecer como informação, os amigos do canal informam lá, tá? Então não deixem de fazer isso, não deixem de comentar e nem, se você não quiser comentar, aprecie também os comentários dos amigos que completam e constroem o canal junto com todos nós. Então, um amigo aqui escreveu, o gol não foi... eu disse que o Fluminense teve um gol anulado, e aí ele disse que na verdade não foi anulado, foi impedimento. De qualquer forma,
quando o jogo, o resultado daquele jogo, quando o Cláudio Adão é derrubado pelo Vica, mesmo que o José Roberto Reit marcasse ali no Fluminense Bangu o pênalti para o Bangu, aquele jogo ali já era para estar 3-1 Fluminense, porque anularam um gol do Fluminense. Aí seria 3-2 Fluminense, tá? Então é sobre isso que eu estou falando. E na confusão o Romerito pegou a bola e veio na direção da gente, a torcida estava aqui. Ele veio, deu um balaço, fez um golaço, assim, ficou vibrando para a torcida. Eu vi isso com esses olhos que um dia a terra há de comer e ninguém tira essa memória de mim. Tá? Romerito é um cara que vibrava como nunca e em um período muito curto a torcida chegou a entoar o seguinte canto para o Romerito: cão danado, é cão danado, é cão danado. Isso não durou muito. Não sei se não gostaram, não sei se ele não gostou quando ele ficou sabendo, que afinal de contas cão danado é cão raivoso, né? Então não durou muito tempo essa cantoria da torcida. Se alguém se lembrar desse canto aí, coloque aqui nos comentários, por favor. Só dando um pequeno histórico da formação desse time do Fluminense e do encaixe perfeito do Romerito nele, o Fluminense de 80, que manteve só o Delay, o genial Cacasso Delay, esse time do Tri, ele começou com o Nelsinho ali por 81, depois o Nelsinho foi substituído pelo grande ponta esquerda Lula, né, que foi o treinador do Fluminense, depois Dino Sani, que saiu do Flamengo, veio para o Fluminense, e depois Paulinho de Almeida, mais ou menos em 1982, e na época ali que eu faço aquele vídeo, e que vou deixar aqui na descrição, é o Flu Profético de 82, que no último minuto do Fla-Flu, o Paulo Vitor dá um bicão para frente, o Amauri lá na frente disputa a bola com o Andrade cai de modo bizarro e bizonho, e o Amauri entra com tudo e ensaca, né? 1-0 Fluminense. Ali o treinador era o Paulinho de Almeida, quando o Fluminense já jogava com o Lecoq Sportif. E 82, depois da Copa, a coqueluche era o modo de jogar da Itália. Não é que a Itália jogasse na retranca. A Itália tinha uma defesa sólida, ela tinha o Enzo Berzot como treinador, e ela tinha ainda o goleiro Zoff, que vinha desde a Copa de 70, e ela tinha uma defesa sólida e um meio-campo também que sabia defender e sabia sair jogando, sabia receber pressão e sair jogando, e o ataque era mortífero. Bruno Conte na ponta direita e Paulo Rossi no meio. E aí, esse modo de jogar da Itália, que destruiu os sonhos da seleção canarinho, ele ficou em moda. Então, por exemplo, Paulinho de Almeida, eu na época eu lembro disso. Ele fazia um esquema que era assim, ele queria fazer uma meia retranca, né? Porque a retranca é um termo pejorativo. Ele queria fazer uma defesa boa que soubesse sair à base de contra-ataques. Por exemplo, como a memória da gente ajuda, né? Eu nunca mais me esqueço da Copa de 82, a chave da Itália. Itália, Polônia, Peru e Camarões. A chave do Brasil era Brasil, União Soviética, Nova Zelândia e Escócia. Não está tão na ponta da língua quanto a chave da Itália. E eu acompanhava os jogos da Itália e eram horrorosos. Itália contra a Polônia, contra Peru e contra Camarões. Porque esses times não atacavam a Itália. E a Itália ficava meio sem saber. E aí teve o triangular na Copa de 82, que foi Itália, Brasil e Argentina. Logo de cara, a Itália pegou a Argentina e sapecou um 3-1 na Argentina. Porque a Argentina, campeã de 78, ali com Mário Kempes e Maradona, foi com tudo. Ramon Dias, esse que é treinador hoje em dia, grande artilheiro, mas depois não se firmou porque não se dava com Maradona, vieram com tudo para cima da Itália e a Itália deitou os cabelos. Enquanto o Brasil a mesma coisa, o Brasil quis jogar de igual para igual, marcando, massacrando a Itália, era tudo que a Itália estava pronta para isso. E aí o Fluminense, Paulinho de Almeida, imitou esse esquema tático. Quando o Cláudio Garcia assume, ele dá continuidade a isso, né? Jandir, Delay, Leomir e Assis no meio campo, e aí depois Cláudio Garcia sai, Carbone entra, mantém. A única dúvida era que às vezes o Paulinho entrava no lugar do Tato, que o Tato gostava de compor, compunha melhor o meio campo aqui com o Branco, fechando, fazia isso melhor do que o Paulinho, e às vezes para mudar o esquema, que ficava saturado, metia o Wilson, xodó da vovó, ele mesmo estava no Fluminense,
e aí o Fluminense jogava num 4-3-3, ou dava um descanso para o ponto esquerda, entendeu? E aí em 84, com a chegada do Romerito, o Fluminense tinha o Jandir no meio campo, que era um cabeça de área que se tivesse hoje em dia, o Jandir no Fluminense, o Fluminense podia ficar tranquilo com o Samuel Xavier e com esse Freitas. Freitas não, o outro ruinzinho lá, o Fuentes, né? Podia ficar tranquilo. Um Jandir era um cara que cobria a zaga e cobria a lateral. E tinha um Delay, que era o craque do meio campo, uma versão outra do Pintinho, e simplesmente o Romerito, que corria o campo inteiro, ficava em todas as posições. É como se fosse o Arias. O futebol não tinha nada a ver. Mas sabe o Arias quando resolve jogar o campo inteiro? Era assim o futebol do Romerito. Sendo que ele era mais clássico, mais pronto para chegar na área e finalizar uma jogada em gol. E aí o Fluminense tinha, obviamente, também o Austin e Assis, que os gols ficavam por conta deles, e, como eu já disse, o Wilson às vezes entrava na ponta direita, e o revezamento entre Tato, titular, Paulinho reserva. O Fluminense tinha um bom lateral esquerdo, que o Branco, useiro em vezeiro em tomar cartão amarelo, estava sempre suspenso, entravam. Era um rapaz chamado Renato, né, que saía na maioria dos pôsteres, porque o Branco sempre estava suspenso. E por incrível que pareça, em 84, o Pintinho, nosso Carlos Alberto Pintinho, nosso cracaço, tá? Que eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição sobre o Pintinho, né? Pintinho, Delay, Pintinho, é difícil, né? Pintinho jogou 7 partidas aí em 84, no Campeonato Carioca pelo Fluminense. E Zezé Gomes ainda estava no Fluminense, ainda jogou uma partida pelo Fluminense, o Zezé Gomes. Enfim, vocês vão ver aqui alguns lances do Romerito e vão ver ele nervoso no hotel, na concentração, andando de um lado para o outro, às vésperas de sua estreia pelo Fluminense. Aí, nesse nervosismo e nessa dedicação, vocês vão ver como havia uma dedicação com o Fluminense, um desejo de querer agradar e uma felicidade enorme de estar vestindo ou a camisa branca ou a camisa verde, branca e grená. Romerito era tricolor até a alma. Ele já chegou aqui tricolor e adorou, amou isso e ama isso até hoje. Júlio César Romero. Romerito, muito obrigado. Você é um grande tricolor, é um ídolo inesquecível e eterno, e como jogador, você me deu muitas alegrias, e não só a mim, como também a toda a torcida tricolor. Romerito, você mora em nossos corações. Que João de Deus te abençoe sempre, Romerito. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Fluminense. Esse vídeo é para você, Romerito. Gostaria de dizer o seguinte: o canal tem 3 membros. Roque Drigo, que já tem mais de um mês, e ele está aqui desde que esse canal começou em 2019. Adilson, que entrou agora, e Boris, que entrou agora também. E eu vou dizer a vocês o seguinte: quando este canal aqui tiver 10 membros, quando esse canal tiver 10 membros, o canal tem 3 membros. Quando ele tiver mais 7 membros, ou seja, 10 membros, e vocês, para serem membros do canal, pagam R$ 4,99 por mês, eu vou começar a fazer os vídeos chegarem primeiro para os membros, para vocês membros, depois para os não membros, tá? E depois eu busco com vocês a força para chegar aos 50 membros. E depois aos 100 membros. Eu preciso que vocês me ajudem para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, para que eu possa continuar mantendo este canal. Senão não vai ser possível. E se vocês se tornarem membros do canal, vocês estarão colaborando para que eu obtenha a quantia necessária para sustentar o canal Coração Tricolor. Então, quando tivermos 50 membros, eu vou pensar no que vou fazer, mas já não vou dizer agora, para depois não poder cumprir o que eu vou fazer. Mas, provavelmente, uma das ideias é fazer live só com os membros. Eu sempre faço live, quase sempre. Sempre não é todo dia. Então, sempre eu faço lives aos domingos, tá? Essas lives
serão então apenas com os membros. Quando chegarmos a 50 membros e quando chegarmos a 100 membros, talvez eu, além de fazer conteúdos próprios, vou pensar ainda o que eu vou fazer. Ou vou fazer vídeos próprios para os membros, ou então um canal de WhatsApp com os membros. Tá ok? Então considerem aí essa ajuda, porque vai ser essa ajuda que vai permanecer com que eu continue fazendo este trabalho aqui para vocês e com vocês, porque é muito importante para mim e eu acho que vocês estão gostando e eu gostaria de não parar com esse canal. Se Deus quiser e o Papa João Paulo II nos ajudar e Deus permitir que ele continue nos ajudando. Este jovem paraguaio de 23 anos está acostumado com estreias. Romerito, afinal, já jogou na seleção paraguaia como titular quase 20 vezes. Ele começou a carreira no Esportivo Luquenho, na sua terra, mas conseguiu destaque internacionalmente jogando ao lado de Carlos Alberto, Beckenbauer e outros craques no Cosmos de Nova York. Apesar da experiência internacional, com tão pouca idade não resta outra coisa a Romerito. Ele não esconde, está nervoso. Hoje pela manhã, na concentração do Hotel Nacional, Romerito foi o único jogador do Fluminense a descer do seu quarto e caminhar tentando espantar a atenção. Estou um pouco nervoso por a responsabilidade que o Fluminense me ha dado, a prensa me ha dado. Eu acho que a garra tricolor, a garra paraguaia e a ajuda dos companheiros será muito boa para mim e também que o Fluminense é um bom time. Você considera que já tem entrosamento suficiente para jogar no time ou ainda falta muita coisa? Ainda falta muitas coisas, mas a predisposição de jogar, a parte física, a parte psicológica minha está bem. Com o entrosamento falta mais treino, falta mais partida para agarrar esse ritmo que os jogadores do Fluminense estão tendo por as partidas da Taça Brasil. Romerito fez promessas. Vine para ser campeão e creio que estaríamos saliendo campeones este ano. E se promessa é dívida, Romerito pagou com juros. No mesmo ano foi campeão brasileiro, marcando o gol da vitória no primeiro jogo da final contra o Vasco e conquistou também o título carioca. E aí, Romerito? E aqui estou nu praticamente. Estou com muita felicidade, muito contente. É dele. Edivaldo dá espaço, Washington já pede na área, partiu o cruzamento, fechou o Washington, Romerito, Roberto Romerito, gol do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele! A jogada do assim, Romerito fechou, olha aí, tocou nela, Roberto pegou, ele ia passando da bola, esperto, esticou a perna direita, um toque suave, a bola no fundo do gol. Romerito, número 7, aos 23 minutos. Romerito, todo mundo na área, caprichou delay. Corte é feito. Paulinho, limpa bem pro meio, toca pra área. Romerito, demorou demais, tocou, vai entrando. Gol! O cruzamento, fechou o Washington, Romerito, Roberto Romerito, gol do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele! Primeiro tempo, olha o Fluminense na boa! E o gol foi uma jogada assim pela esquerda, foi um cruzamento, entrou no primeiro palo. Eu toquei de direita e o Roberto Costa defendeu e a bola quedou em frente de mim e graças a Deus foi adentro. Aí vem o Fluminense puxando o contra-ataque com o Romerito.
Vai insistindo no lance individual, faz linda jogada, toca Roberto Costa, bate nela, fechou René, ainda briga, a bola passa, a chance, Assis não achou nada, o Vasco sai da sua defesa e sai do sufoco. Que é isso? Ergue o braço Luiz Carlos Félix. Final de jogo no Maracanã. Recorde de renda, Maracanã lotado. O canal tem 3 membros. Roque Drigo, que já tem mais de um mês, e ele está aqui desde que esse canal começou em 2019. Adilson, que entrou agora, e Boris, que entrou agora também. E eu vou dizer a vocês o seguinte, quando este canal aqui tiver 10 membros, quando esse canal tiver 10 membros, o canal tem 3 membros. Quando ele tiver mais 7 membros, ou seja, 10 membros, e vocês, para serem membros do canal, pagam R$ 4,99 por mês, eu vou começar a fazer os vídeos chegarem primeiro para os membros, para vocês membros, depois para os não membros, tá? E depois eu busco com vocês a força para chegar aos 50 membros. E depois aos 100 membros. Eu preciso que vocês me ajudem para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, tá ok? A todos, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, live ou short. Saudações tricolores.